A mais um programa Show de Negócios aqui pela UP TV, e é claro que não posso deixar de convidar você a participar desse programa hoje com um entrevistado super legal sobre uma empresa diferenciada em Suzano, mas daqui a pouquinho você vai saber mais. Se você quiser participar, entre aqui em contato conosco, aí no Participe, e vou receber os e-mails com a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário, que é claro que é muito importante para nós. Não poderia ser diferente, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, primeiramente a Gonçalves Imóveis, que foi a primeira empresa a acreditar no nosso projeto da UP TV, a emissora pioneira de Web TV aqui da região do Grande ABC, e a Gonçalves Imóveis atua há 37 anos no serviço de locação, aluguel, vendas e administração de imóveis e condomínios. A UP Vision Salon & Spa, um salão inovador, com profissionais altamente qualificados, e a UP Vision mantém também um programa aqui pela UP TV, chamado UP Vision TV. Todas as segundas-feiras, às 21h30, o programa traz convidados que abordam assuntos de beleza, moda, saúde e bem-estar. A Academia Ritmo Quente, uma das academias mais conceituadas da região do Grande ABC, dirigida pelo professor Neto, que também vai ter um programa logo mais aqui com a gente. São quase 25 anos de trabalho sério e profissional. Está aí uma ótima opção para você que quer fazer alguma dança, algum outro esporte. Entra lá na Academia Ritmo Quente. Moça Prendada, ela realiza aluguel e vendas de vestidos para festas, modelos exclusivos nacionais e importados, sendo comandada por Patrícia Dib. Ela mantém uma parceria com a Buquê Flores, que desenvolve um trabalho belíssimo na área de decoração. Núcleo de Dança Celso Gazu, que tem o objetivo de trabalhar a dança com uma metodologia personalizada, uma forma privilegiada de formação, desenvolvendo um trabalho por meio de projetos de dança-educação, com workshops, oficinas e aulas de danças em diferentes ritmos. Comandada pelo próprio Celso Gazu, um dos bailarinos e coreógrafos mais renomados, creio que eu, de todo o Brasil. O Celso Gazu também vai estar junto com o pessoal do Ritmo Quente, fazendo aí um programa para vocês, que logo logo vai estrear aqui na UP TV, então não perca essa nova programação. Moda Que Show, uma boutique que show moda, mantém um visual sofisticado em um ambiente super confortável e descontraído. Tem um perfil apropriado para lidar com as necessidades da mulher que quer estar sempre na moda, e é claro que você não vai ficar de fora dessa. E se você também quer fazer parte do nosso quadro, ou quer ser um entrevistado por a gente, ou quer também patrocinar o nosso programa, não fica de fora não. Entre em contato com a gente pelo telefone 0 operadora 11 4330 3787 ou pelo celular 0 operadora 11 9805 3847. E é claro que agora estamos abertos às suas perguntas, às suas sugestões e aos seus comentários. Entre em contato conosco, e eu estou aqui hoje com o André Zusa. Ele faz parte do marketing da Magic City, que é um hotel fazenda. Como que ele se denomina? Boa noite a todos. O Magic City é um complexo de lazer que engloba parques aquáticos, parque de diversão, pousada, fazendinha. É um complexo bem completo. Ele, na realidade, aborda todas as idades, não tem uma idade específica, um público-alvo específico, não é? Não. Na verdade, a gente consegue levar a família inteira para lá, entendeu? Vai desde a criança de 3, 4 anos até um idoso. Inclusive, a gente tem programação para idosos. É realmente... bem amplo. Exatamente. A gente tem um público muito amplo. A gente consegue atingir todas as faixas etárias. André, eu queria saber como é que surgiu realmente esse parque, porque na realidade antes ele era apenas um camping, é isso? Como que foi essa história? Exatamente. Em 94 o parque começou como um camping para crianças, e em 96 surgiu as possibilidades de ampliar
no nosso espaço a estrutura que a gente já tinha. Então, trocou-se o nome para Magic City, antes se chamava Paraíso do Sol, e a estrutura de parque aquático, de parque de diversões foi aumentando, e hoje a gente tem esse complexo tão amplo que muita gente conhece. Quais são as atividades principais do Magic City? Porque na realidade hoje ele aglomera diversas atividades, né? Não só para uma idade, como para todas as idades, assim como você disse, tem para crianças, adultos, enfim. Quais são os principais atrativos? O atrativo principal são os parques aquáticos, tanto para quem visita quanto para quem se hospeda ou vai com um grupo específico lá. O maior atrativo é o parque aquático. Só que nesse mundo que a gente vive tão cheio de cidades, de prédios, o nosso parque de aventuras e a nossa fazendinha tem tomado um universo muito maior. Então, o que era uma atração secundária, para muitas pessoas acaba virando uma atração primária. O pai pode levar o filho, o pai que muitas vezes veio do interior, veio trabalhar em São Paulo, construiu a vida em São Paulo, pode levar o filho em um ambiente seguro, para mostrar um pouco do que ele conhece, um pouco do que ele viveu. E isso é bem interessante, bem legal. E é bem diferenciado isso, realmente, porque eu vejo que em muitos lugares os pais vão e eles ficam muito preocupados, às vezes, com a criança, onde deixar, como fazer, e eles não se divertem, acabam deixando o tempo único exclusivamente para a diversão dos filhos, e eles não conseguem ter realmente essa tranquilidade. Como que funciona lá na Magic City? Nós temos parques especificamente infantis, tanto no parque aquático como no parque de diversões. A gente tem áreas kids que o pai consegue deixar o filho tranquilamente lá, entendeu? Com a nossa monitoria, com o salva-vidas, e consegue se divertir. E tem áreas que ele consegue ficar tanto o pai quanto o filho no mesmo ambiente, ambos aproveitando, que é como o caso da piscina de ondas. Existe também essa interação entre o pai e o filho, ou seja, ele não fica o tempo inteiro nem junto e nem o tempo inteiro afastado. Eles conseguem, em alguns momentos, estarem também em comunhão. Exatamente. A gente tem a família consegue ter uma sinergia bem legal, porque eles não precisam necessariamente estar perto para curtir o parque, mas é o que a maioria deles opta, para poder curtir momentos em família no Magic City mesmo, em qualquer uma das atrações. Geralmente eles buscam ficar juntos, não por necessidade, por não ter uma atração específica para criança, mas por opção mesmo. Hoje isso é realmente um diferencial? Hoje realmente precisa disso? Sim, precisa. Muitas vezes as famílias acabam não ficando tão juntas quanto gostariam pela correria do dia a dia. O mundo moderno. Exatamente. E lá eles conseguem desfrutar disso de uma maneira natural. Não fica tão obrigatório isso. Fica de uma maneira natural e eles querem ficar esse momento junto, claro. Tanto os pais quanto os filhos. Porque na realidade eu vejo que hoje no nosso dia a dia, o pai trabalha, a mãe trabalha e acaba vendo o filho quando chega em casa e é 1 hora, 2 horas só para dar o jantar, e muitas vezes a criança chega ou já está dormindo, ou está cansada, ou não quer brincar. E existe essa carência também, né, do pai dos pais com o filho. Exatamente. Lá ele consegue curtir o filho dele, ver o filho dele crescer num ambiente seguro. Tanto que a gente tem famílias que a gente trabalha com associação também, a gente tem famílias que estão com a gente lá há mais de 20 anos já, são sócios. Interessante. E mais de 20 não, desculpa, mais de 10 anos. E eles adoram o espaço, é muito gratificante. Existe também essa parte de associados? Exatamente. A gente trabalha com associação para aquelas famílias que preferem garantir o seu lazer, digamos assim, porque o valor acaba saindo muito menor do que se eles fossem comprar ingressos, e tem vários benefícios. Então funciona como se fosse uma espécie de clube. Exatamente. É um complexo de lazer completo, na verdade. Funciona como clube, como parque aquático, como pousada, então a gente consegue, até por isso a gente consegue atender um público muito grande. É um clube onde a pessoa pode deitar, dormir, levantar, curtir com a família. Interessante isso. Exatamente. É que hoje não tem muito esse conceito, né, no dia a dia, de realmente da pessoa poder ter um espaço, né, que a pessoa fuja, ou ela tem aquela casa de praia que tem a manutenção, que tenha um custo a mais que nem sempre você consegue desfrutar, e eu acho que essa é uma condição diferenciada também. Exatamente. E como a gente está perto praticamente de tudo, da capital, do ABC, a gente consegue atender muita gente.
O Saulo está aqui participando com a gente. Saulo, muito obrigada pela sua participação. Ele fala que ele já foi nesse clube e realmente é muito bom. Tá de parabéns. Muito obrigado, Saulo. Tá na hora de voltar já, né, Saulo? Saulo, quem sabe você não fica associado de lá e também começa a ir um pouco mais com a família, enfim, eu acho que com certeza é muito bom. Com certeza. E como é que funciona esse esquema, então? A pessoa se associa e ela pode ir uma vez por mês, ela se associa e pode ir nos dias que o parque estiver aberto. Ela paga a manutenção do título dela, e enquanto ela for sócia, ela pode usufruir dos benefícios do clube. Existem diversas novidades também aí no parque, né? Algumas coisas que estão surgindo, essas novidades realmente, esses diferenciais do parque. Quais são? A gente tem trabalhado algumas coisas bem legais, como por exemplo o nosso mascote. A gente tem trabalhado ele de uma forma mais efetiva no parque, tem alegrado muitas crianças. O mascote de vocês? Como atração, a gente tem levado artistas para o parque e a piscina de ondas, que é a atração do momento, e quem for lá no final de semana sempre vai encontrar ela cheia, com muita gente se divertindo. Engraçado que a piscina de ondas que eu conheço é realmente no Termas de Olímpia, que fica longe da região de São Paulo, e vocês ficam bem próximo, né? Exatamente, a gente está com um padrão super alto na piscina, inclusive a gente tem utilizado algumas técnicas de empedramento da piscina, técnicas que a própria Disney utiliza, então é um ambiente bem legal que vale a pena conhecer. Existe perigo nessas piscinas de ondas? Porque eu já ouvi alguns casos, alguns não, eu, na realidade eu ouvi 2 casos na piscina de ondas, de acidentes que tiveram que entrar salva-vidas, paramédicos, enfim. Qual que é a segurança desse parque? A segurança é muito boa, na verdade. A gente trabalha com salva-vidas para todas as piscinas, e na piscina de ondas o perigo geralmente está ligado a crianças que o pai acaba levando. Então a gente sempre tem salva-vidas. O trabalho do salva-vidas nesse caso está mais voltado a avisar o pai que ele está excedendo o que o filho dele suporta, do que propriamente a entrar na água. Então a gente faz um trabalho preventivo com salva-vidas muito maior para evitar todo tipo de acidente, principalmente na piscina de ondas. Porque, querendo ou não, existem algumas regras, né, para as piscinas, para interação, porque lá não são só piscinas, tem também a parte de trabalho, ecoturismo, enfim, existem várias outras atividades que os pais precisam ficar atentos. Sim, todas as atividades são regulamentadas pelas normas da BNT, então a gente até aderiu a isso assim que isso foi realmente finalizado. A gente aderiu a isso, fomos um dos primeiros 10 parques a entrar nisso, tanto que um dos diretores do Magic City ajudou no desenvolvimento dessas normas para tornar o parque mais seguro. E às vezes as pessoas que iam ao parque um pouco antes dessa norma, eles acabaram se frustrando por causa que alguns brinquedos, realmente o filho dele, que era um pouco menor do que era permitido, antes ele brincava, porque não tinha exatamente uma normatização, mas hoje ele não pode mais em alguns brinquedos, o que causa às vezes um certo desconforto no pai, mas é o ideal para garantir a segurança. Segurança, isso eu acho que em qualquer parque, nós vamos ver, nos casos como Play Center, Hopi Hari, enfim, tiveram diversos acidentes, até que realmente houve alguma norma, houve alguma regra que realmente isso, eu acho que é preferível você tentar segurar essas regras, tentar colocar, normatizar e evitar isso, porque querendo ou não, depois de algum acidente, às vezes não adianta mais. Exatamente. A gente segue todas essas normas da maneira mais fiel possível para realmente garantir que não vai acontecer nada de errado. E graças a Deus a gente tem tido bastante sucesso nisso. Isso que é bom, né? Porque querendo ou não, essa segurança não é só para os pais, como para a empresa também. Acho que como uma empresa também deve pensar. Quando você está construindo uma empresa, você deve pensar não só na segurança dos outros, mas querendo ou não, se acontece qualquer coisa de errado com o outro, isso também vai acarretar problema para vocês. Então, tenho certeza que as seguranças estão aí, as regras, as normas de segurança estão aí não para seguir apenas para as pessoas que estão lá fora, para aquelas pessoas que vão estarão
usufruindo do seu empreendimento, mas também para você, empresário, porque querendo ou não, isso vai ajudar vocês a terem a sua segurança de que nada vai acontecer. Sim, e como antigamente não tínhamos normas, acabava que ficávamos nos baseando, falando em parques, o setor de parques acabava se baseando ou no exterior, sim, que é onde tem um setor de parques muito mais amadurecido, ou pelo fabricante. Só que tem alguns brinquedos que, como você já está no ramo há algum tempo, no caso, o pessoal que trabalha lá no Magic City já tem uma vasta carreira nesse meio, então acaba você, com a regra, você acaba poupando os achismos, você evita achismos, você acaba realmente indo em alguma coisa que teve um estudo, que foi certo, e a gente, no meio dos parques, a gente incentiva sempre as pessoas a utilizarem as normas da BNT. Inclusive, se tem alguém de parque que não segue essas normas, a gente recomenda que siga, que é bem interessante. Tem aqui a participação da Flávia Campos, de São Bernardo. Ela perguntou, não sei em Suzano, mas aqui em São Bernardo o parque é pouco divulgado. Isso é proposital, a não divulgação desta região? É que na verdade o nosso maior público é de São Paulo capital. Sim. Então a gente acaba divulgando um pouco mais para lá, para garantir essa demanda. Hoje a gente está trabalhando um pouco mais a região da ABC, a gente está com um shopping na região da ABC já, com um stand, trabalhando a parte de títulos. E é um pouco proposital, sim, porque o nosso maior público é de São Paulo. Não seria ideal atingir Brasil? Porque eu vejo que os outros parques, talvez aquáticos, eles sigam um pouco isso. Não necessariamente só o público da região ou o público São Paulo, capital, mas também Brasil. Eu fui, novamente falo de Termas de Olímpia, porque foi o que eu estive mais recente, final do ano passado. E eu vejo que, querendo ou não, lá eu encontrei pessoas de diversos lugares do Brasil como um todo. Talvez não seria essa também um caminho para Magic City? Sim, é um caminho que a gente vai trilhar, é inevitável isso, principalmente com a chegada da Copa, mas nós estamos preferindo pisar um pouco mais com o pé no chão para evitar, exatamente, para evitar a gente levar muita gente lá e não ter atrações suficientes, porque às vezes chega, por exemplo, no domingo de carnaval, a gente teve que, infelizmente, fechar a bilheteria um pouco antes do horário, sim, porque não tinha mais espaço. Para a gente manter a qualidade que é o que a gente preza, a gente preferiu fechar um pouquinho antes da bilheteria e manter apenas o público que a gente tinha lá dentro. São entendeu? Pequenos cuidados que vai ajudar as pessoas que frustram alguns que estão fora, porém, quando essa pessoa que estiver fora for para dentro do parque, elas vão prezar por isso. Exatamente. Prezando sempre na qualidade do serviço, na qualidade do atendimento. Algumas coisas é bom a gente ir um pouco mais devagar para conseguir manter uma qualidade relativa muito boa. Realmente eu já sofri também, exatamente por excesso de público. Isso eu também já tive esse desprazer. Entrar no parque, porém eu não ter... Isso é vivência, né? Não é uma coisa que eu estou imaginando. Eu entrei no parque e realmente eu não tinha essa possibilidade nem de conseguir usufruir dos produtos que eles tinham, porque não tinha espaço. Então acho que realmente isso vocês conseguem preservar os usuários. Exatamente, e principalmente no ramo de parque aquático. Água é algo difícil de você trabalhar, então às vezes é melhor a gente trabalhar com um pouquinho mais de pé no chão para manter uma qualidade melhor. Tá. O Felipe também, de Santo André, ele fala que o lugar realmente é ótimo, tanto para pais quanto para filhos. Felipe, obrigada pela sua participação. O Denis da Barra Funda, e quanto a esportes, o que o parque oferece? Esportes, a gente tem uma área de caminhada e de running muito boa, a gente tem campo de futebol, campo de vôlei, sim, esportes de aventura, e a gente já trabalhou muito com motocross, com esse tipo de evento, mas hoje a gente está um pouco mais parado com isso para ampliar mais as atrações de parque aquático. Quanto a esportes, realmente são esses. Eu vi no site algumas fotos também de ecoturismo. Como é que funciona isso? Exatamente, a gente tem a parte da hidroponia, que é um cultivo de vegetais com uma técnica japonesa, que permite ao vegetal crescer com mais qualidade, mais sabor, sem utilizar agrotóxico e sem necessariamente você precisar de tanta terra. E isso a gente geralmente utiliza
nos projetos pedagógicos, que a gente trabalha com escolas também, e essa parte as crianças gostam bastante. Os alimentos são feitos ali mesmo, a parte de vegetais e legumes? Sim, boa parte dos vegetais consumidos em terra. Na verdade, boa parte dos vegetais que a gente produz ficam no parque. Algumas outras partes a gente doa, outras a gente vende. Então... existe também essa parte para entidades carentes? Isso, exatamente. Normalmente a gente trabalha com o Dia Mundial da Alegria, que a gente leva instituições de caridade para o parque, e é muito gratificante. Faz ver que o trabalho realmente vale a pena. Como que é para isso, esse trabalho de vocês? Qual a importância, talvez, para o parque de trabalhar, ter esse trabalho voluntário, esse trabalho, querendo ou não, para crianças, enfim, como que é essa gratificação, como que esse trabalho funciona? Anteriormente, nós prezávamos por vários tipos de instituições. No momento a gente está prezando por instituições da região, ou seja, de Suzano, depois da ABC, e isso vale muito a pena, porque, de certa maneira, quando a gente trabalha muito tempo com uma coisa, a gente acaba perdendo um pouco o brilho daquilo. A gente exatamente. Quando a gente vê uma criança que nunca foi num parque aquático, que nunca entrou numa piscina, você vê o brilho nos olhos da criança, realmente você vê que o seu trabalho vale muito a pena. Tudo que você faz vale a pena. Eu acho que isso é muito importante, não só para as crianças, mas para todo mundo, que eu acho que as duas partes, querendo ou não, aprendem um pouco, né? Que o empresário aprende a dar valor pela vida, e para aquela criança ou para aquele adulto, enfim, dependendo da área que você estiver trabalhando, aquele benefício para eles com certeza é sem igual. Exatamente. Ricardinho, e quanto a eventos e festas? Já fui em uma festa muito legal. Um abraço a todos. Provavelmente a festa que ele está se falando é uma das redes que a gente fazia alguns anos atrás. A gente está vendo uma parceria com a rádio, uma grande rádio daqui de São Paulo. No momento eu não posso falar qual rádio que é ainda, mas a gente vai ter muitos eventos lá. E esse final de semana, do dia 23, nós levamos o Léo Belmonte, que é um dos atores de uma novela do SBT, uma novela infantil, e a gente conseguiu um bom alcance do público, o pessoal gostou bastante. Qual que é o atrativo hoje para o jovem, lá no parque? Os toboáguas. Os toboáguas? Exatamente, a gente tem toboáguas bem altos lá e eles gostam bastante. A fila, ela fica do começo da escada, que eu não sei exatamente, mas chutando baixo é uns 12 metros, fica uns 12 metros de fila. Então, bastante gente. Bastante gente. Quais são as principais atividades que vocês têm lá, além do parque aquático e da fazendinha? A pousada, o parque de diversões, que na verdade tem algumas atrações, como o Twister, os carrinhos de bate-bate, o barco viking, mas também é uma área de convivência entre as famílias. Sim. Tem a parte para uma churrasqueira lá que você pode utilizar, entendeu? Tem um campo de futebol, então é um momento... geralmente o que acontece? O pessoal fica no parque aquático durante o dia e no final da tarde, 3, 4 horas, eles vão para lá se confraternizar. Toda a família vai para lá, faz o seu lanche, aproveita os brinquedos e se confraterniza mesmo como família. Existem monitores para guiar as pessoas, as famílias? Quando a gente trabalha com grupos, sim. Geralmente quando a gente trabalha final de semana, não. A gente tem as programações, as brincadeiras no parque. Mas geralmente a gente deixa o pessoal mais livre para escolher, porque tem famílias que chegam lá 9 horas e já tem famílias que chegam lá 1 hora da tarde, então é um pouco difícil a gente criar uma programação. Existem as pessoas também que são os associados e também as pessoas, os usuários do dia, né, que eles podem só passar o dia lá. Exatamente. Então é um pouco difícil a gente trabalhar com programação se não for para o pessoal da pousada ou para o pessoal de grupos. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho as fotos também, para você conhecer um pouquinho mais. Eu queria que você comentasse. Ali são os toboáguas, os escorregadores? Essa é a área Kids, onde o pai pode acompanhar o filho dele ou deixar o filho dele sozinho. Sim. Próxima. Próxima. Essa daí. Outra parte da área Kids, que é uma área bem grande. Tem os toboáguas infantis. Perceber que assim, a criança fica bem à vontade, né? Exatamente, as crianças adoram. Colorido, bem amplo. Bem vivo mesmo. Próxima foto.
Esse aí é o Kamikaze, um dos nossos maiores, mais radicais toboáguas. Com certeza esse é um dos toboáguas que você falou que os jovens vão adorar. Esse não tem tanta fila porque o pessoal tem um pouco de medo. O próximo. Próxima foto. Acabou? Então aí são algumas fotos do parque aquático. Exatamente. São a área Kids e essa parte é localizada no parque aquático da parte de cima, parque aquático superior, onde se encontram os toboáguas maiores e que são aquelas filas que eu te falei. Quantos metros existem hoje de construção ali? Tem ideia? 30 mil metros quadrados, se eu não me engano. Bastante litros coisa. de água são 5 milhões de litros de água. Então, o volume é muito grande, tanto de pessoas quanto o lugar para também usufruir é bem grande. Exatamente. A gente tem Existe planos de aumentar? Sim, a gente tem planos de aumentar uma atração por ano. E a gente tem uma área bem grande para trabalhar, então a gente vai conseguir com certeza esse planejamento. Com certeza. Próximas fotos, produção. Essa já é o parque. Esse aí é o barco Viking, que fica no parque de diversões. Sim. Próximo. O barco Viking também já é um pouquinho já famoso, né? É uma atração que o pessoal gosta bastante. Esse aí, atrás você pode ver aquele toboágua maior. Sim. Esse aí é o toboágua amarelo, como você pode ver, ele é amarelo. E esse é um dos que geram muitas filas. Esse também tem bastante concorrência. Exatamente, esse é o toboágua vermelho, o toboágua mais rápido que a gente tem, com mais curvas. E Quantos esses são, quilômetros por hora? eu não sei precisar, mas é bem rápido. Esses são os 3 toboáguas e a piscina recreativa. Aquele branco, creio branco, ele é o que todo mundo tem um pouco de medo. Mas também depois que acostuma, o pessoal vai várias vezes seguidas. E para todas as idades, existe perigo para as pessoas entrarem nesse toboágua? Não, nenhum perigo. O toboágua ele é totalmente original e ele tem todas as curvas dele são protegidas. Essa parte é a nossa área coberta, a Hot Springs, área coberta e aquecida. Sim. Então tem parte também aquecida. Exatamente. Então, se o dia estiver frio ou se estiver chovendo, não perde o passeio. Consegue aproveitar de qualquer maneira. Exatamente, aproveita de qualquer maneira, não tem problema. Não. Mais alguma foto, produção? Essa é a Hot Springs, vista de longe, e na frente as piscinas recreativas, onde geralmente os nossos recreadores fazem as brincadeiras com o público. Essas são as cachoeiras da Hot Springs, que podem ser usadas também para tratamentos específicos, é bem legal. É tratamento com a água? Exatamente. Tem tipos de tratamentos específicos que necessitam de massagens com água, e a gente tem toda a estrutura também para esse tipo de tratamento. Essa é a vista de lá? Exatamente. Uma vista oval da Hot Springs. Sim. Próximo. Porque a estrutura realmente é grande, ela é bem... Exatamente, a gente tem uma estrutura bem legal e o público fica bem contente de encontrar tudo isso quando vai ao parque. Com certeza, até eu tô com vontade, ainda não conheço, mas pode ter certeza que eu vou lá conhecer um pouquinho. Iago de Santo André, obrigada Iago, excelente entrevista, muito obrigada pela participação. A Kelly de Campinas, o pessoal da terceira idade costuma frequentar também ou é mais jovens e crianças? A gente tem um público bem fiel de terceira idade. Terceira idade geralmente vai com excursão. E a gente tem uma programação especial, a gente faz o baile do vermelho e branco lá, que são alguns bailes característicos já, e o pessoal gosta bastante, são bem fiéis ao parque. Eles costumam ir, já que existe uma programação específica para eles, tem dias específicos para eles? Na pousada a gente costuma fazer programações específicas, mas no parque aquático geralmente eles costumam ligar e pedir alguma programação, entendeu? Sim. O que fica bem melhor porque consegue se agendar as necessidades deles. Sim, claro. A Bárbara também, Bárbara do Rio de Janeiro. Nos dias de chuva tem algum procedimento diferente? Geralmente nos dias de chuva as pessoas ficam na área aquecida e coberta e tirando se o dia se só
for uma chuva comum, não tiver raios, não tiver nada disso, o parque funciona normalmente. Aí, caso tenha raios, por questão de segurança, infelizmente a gente tem que tirar o pessoal do parque aquático e direcionar eles aos outros pontos do parque. Tá. E querendo ou não, também realmente por segurança, creio eu, e também existem outras atividades no parque que as pessoas podem curtir, né? Exatamente, exatamente. Não só o parque aquático, mas existem essas partes ecológicas, existe a fazendinha, as pessoas podem usufruir de uma infraestrutura muito maior, né? Exatamente. O Luiz Veridiano, as excursões são realizadas através de equipes de vocês ou as pessoas podem se reunir para visitar? Tem algum monitor que acompanha o grupo ou não tem necessidade? Sim, geralmente o grupo tem uma pessoa dentro do grupo que organiza e essa pessoa conta com o monitor nosso, se ela quiser, claro, Sim. contar com programação, com acompanhamento, ou então é simplesmente ela liga no nosso telefone e agenda o grupo dela. Mas isso é acessível para qualquer dia, é só a pessoa estar agendando. Exatamente, exatamente, é só a pessoa ligar e agendar. Então, se você está interessado aí, depois a gente vai passar todos os contatos, só entrar em contato com eles e agendar. Para qualquer idade, para qualquer público, o dia que quiser. Exatamente. A Mariane pergunta, as escolas e jovens universitários costumam frequentar? Sim, sim, a gente tem trabalhos específicos com escolas para levar excursões. As escolas, para crianças menores, a gente tem o projeto pedagógico, que dá uma consciência melhor sobre ecologia. A gente trabalha também a história do Brasil, então a gente tem um público bem legal de escolas, de universidades. Vocês trabalham, então, querendo ou não, com uma formação também? Exatamente, exatamente. É claro que a gente trabalha com pedagogos já para esse treinamento. Esse treinamento não é feito pela nossa equipe, é feito por pedagogos especializados nesse tipo de treinamento. E a gente tem uma carteira bem legal de clientes. Como que funciona isso? As escolas vão lá e quais seriam mais ou menos os trabalhos que eles aprendem lá? A gente tem vários tipos de trabalho, na verdade. A pessoa liga e ela pode, vamos supor, se ela quiser fazer uma excursão específica sobre a história do Brasil. A gente vai preparar com esse pedagogo, que é o Walter Maestro no caso, todo o material, todo o ambiente para receber essas crianças e conseguir passar para elas essa mensagem. A gente tem também trabalhos, os principais na verdade são com ecologia pelo nosso espaço, tem trabalhos ligados à matemática, a gente tem muita coisa mesmo. Ou seja, não tem como a criança sair de lá sem não aprender nada. Exatamente. Interessante. A Renatinha também pergunta, o parque fecha no inverno ou tem algum programa específico para esse período? O parque ele não fecha no inverno, ele diminui a sua frequência de dias abertos, na verdade. Ele funciona alguns meses de quinta a domingo, outros meses de sexta a domingo e outros meses apenas no final de semana. Mas pelo menos 2 vezes na semana o parque vai estar aberto. Também até mesmo para poder usufruir, tem meses que usufrui mais e outros menos, né? Exatamente, exatamente. Aí, para conferir o calendário, é só entrar no nosso site e consegue ver todos os dias as atrações. A Selma pergunta, quais os parques que a Magic City se inspirou para criar a construção? Como o parque foi feito em 94, o Brasil não tinha tantos parques, na verdade. Se você for olhar a história, a maioria dos parques eram os termas, que trabalhavam apenas com um sistema de clubes, e parques de diversão ou itinerantes ou bem menores. A maioria dos parques foram internacionais mesmo. Porque querendo muito focados, né, os parques no Brasil, na época de 94, quando surgiu, eram sempre específicos, ou também só água, ou só o playground, ou só... Não era um conjunto de atividades. Exatamente, o nosso modelo foi baseado em vários parques internacionais que conseguem trabalhar de uma maneira uniforme todas essas atividades que parecem ser distintas, mas que de certa forma servem para divertir a família, divertir o jovem. Como que consegue agregar todas essas atividades? Na verdade, o nosso espaço ele é muito amplo, então a gente consegue fazer com que a pessoa ela vai andar um pouquinho para chegar a cada atração diferenciada, mas ela vai conseguir ter a qualidade naquela atração, vai conseguir aproveitar realmente daquilo. Sim, então querendo ou não, ela consegue usufruir tanto do parque aquático quanto de outras atividades
quando ela for pagar o dia de uso. Exatamente. O dia de uso dá direito a todas as atrações do parque, exceto ao parque de aventuras, que necessita de uma monitoria especializada, e tem horários, e tem que ser agendado previamente para realmente não quebrar os padrões de segurança. Como que funciona esse parque de aventuras? Geralmente a gente trabalha com ele aos domingos, na manhã e na tarde, porque são os horários que a gente agenda para a pousada estar fazendo essa programação. Sim. A pessoa pode adquirir na bilheteria, ela chega na bilheteria quando for comprar o ingresso normal dela e fala, eu quero parque de aventuras. Aí vão passar para ela os horários, se ela concordar com os horários, se ela puder participar nesses horários, sim, basta ela estar de tênis, camiseta, bermuda, calça, que ela pode participar. Quais são as atividades que vocês têm no Parque de Aventuras? Arvorismo, cama elástica e arvorismo infantil. Esse arvorismo ele tem sido muito difundido no Brasil, creio eu. E como que funciona essas técnicas, a segurança, enfim? Basicamente é um cabo de aço que passa dentre as árvores. No caso nosso, ele é um pouco diferente, que a gente simulou essas árvores para garantir realmente uma segurança maior. A gente simulou tudo isso, ele está na altura padrão, só que ele não fica no meio de árvores, até para facilitar toda a segurança, a monitoria. Então a criança anda, ou o adulto, entre todos os pedaços de madeira que são fixados nesses cabos, e claro, ela tem todo um circuito, na verdade, para seguir, um circuito um pouco mais fácil. Para dar um pouco mais de segurança. Exatamente, tudo prezando a segurança. Patrícia também comenta aqui, como você vê o Parque Magic City em comparação aos parques fora do país? Assim como todos os outros parques, a gente fica atrás. Infelizmente a gente fica atrás. Mas também eu acho que agora a Magic City, o Brasil como um todo, ele também está evoluindo muito e continua sendo um pouco superior a diversos lugares fora do Brasil. Com certeza. Nesse caso, os parques de fora que eu estou comparando são os dos Estados Unidos, que é o grande polo, exatamente, que é o grande polo dos parques, e que qualquer parque brasileiro se espelha. A gente tem parques na Argentina, na Espanha, em vários outros países. Tem parques muito bons em vários desses países, só que os maiores realmente são os Estados Unidos. Eu acho que todo mundo conhece, né, os parques dos Estados Unidos, ou ao menos de ouvir falar, enfim. Realmente eles não deixam a desejar, porém, vocês também falam que o paisagismo de lá também foi baseado e trouxe a tecnologia de lá, né? Exatamente, o paisagismo da parte da piscina de ondas foi baseado no paisagismo da Disney. E a gente tem uma vantagem que eles não têm, que a gente tem muito mais verde do que eles. Então, tudo nosso fica muito mais bonito. E é engraçado que em uma conversa com uma amiga minha, que ela é publicitária, ela estava conversando, e ela disse que no nosso carnaval a Disney brasileira pediu para fazer um carro alegórico para montar realmente, cenograficamente falando, uma casa da Disney, do Mickey e da Minnie. E eles fizeram tudo bonitinho, enfeitaram a casa exatamente com a toalhinha, as cortinas, todas baseadas nas vestimentas dos dois. E a Disney de fora, dos Estados Unidos, ela olhou e ficou tão maravilhada com aquilo que ela levou a nossa criatividade para os Estados Unidos. Então você vê que realmente aqui depende só da nossa criatividade, porque querendo ou não, a estrutura a gente consegue ter. Exatamente. No ramo de parques é um pouco difícil, porque muitos outros ramos têm alguns certos incentivos fiscais que o nosso ramo infelizmente não tem. Ainda. Então, para trazer algumas atrações é um pouco caro. Então, o governo fica atento aí, que querendo ou não, a gente está precisando desse incentivo também para trazer turistas de fora para o Brasil. Exatamente. Imagina na Copa. É verdade. Yuri de Curitiba pergunta, já foi alguma personalidade ou famoso no parque? Sim, a gente já recebeu vários famosos. Os mais recentes foram o cantor Dodô, do Pichote, e um ator dessa novela infantil que passa no SBT, que fez uma sessão de autógrafos com a gente lá. O Leandro também participando com a gente, ele pergunta, acontecem shows também? Vocês fazem shows, produzem? A gente tem espaço, mas a gente geralmente não produz. A gente cede o espaço para que outras pessoas produzam. Sim. Mais uma pergunta.
Eliane de Jundiaí, vocês costumam realizar eventos, shows, aniversários? Ele já teve essa resposta, né? Vocês fazem também esses shows? Exatamente. E Paulinho de Moema, vocês já realizaram alguma rave? Porque existem anarquistas? Pergunta. Sim, realizamos algumas raves lá no parque, sim. Realizamos, na verdade, a gente realizou, se eu não me engano, nessa época eu ainda não estava no parque, eu não foi o que eu organizei, mas a gente realizou uma rave lá que tinha um dos maiores selos da Europa. E querendo ou não, gente, o anarquista que ele está falando não é de um lugar só, ou de uma região só, ou de uma tribo só. Eu acho que todas têm parte boa e ruim, depende da pessoa, depende da característica, da personalidade. Querendo ou não é a gente que faz, né? São os outros que são. Exatamente, exatamente. Então, infelizmente, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência e não fazer o mal, né? Exatamente. André, eu queria muito agradecer a presença de você. Queria muito agradecer vocês que participaram com a gente. E eu queria que você deixasse os contatos. O site é www.magiccity.com.br. Telefone é 4746-5800. Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que é a Gonçalves Imóveis, a Up Vision Salon and Spa, a Academia Ritmo Quente, Moça Prendada, Núcleo de Dança Celso Gazul e Moda Que Show. Se você quiser participar aqui, ser um patrocinador nosso, ou mesmo ter o seu programa aqui com a gente, ou fazer parte também, sentar aqui do nosso lado e expor as suas ideias, entre em contato conosco pelo telefone 011 4330 3787 ou 0 operadora 11 9 8305 3847. Eu aguardo você na próxima sexta-feira ao vivo às 18h30. Um beijo e até o próximo Show de Negócios. De maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando o conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.